Meu caro Edu Pinheiro, amigos da Bandeirantes, uma vitória importantíssima, né? Pela questão da visibilidade, pela questão de avançar para uma quarta fase num torneio tão importante como é a Copa do Brasil, com possibilidades de ir além, como não, mas tem essa questão econômica aí, 1.680.000, mais 1,5 que a Ponte tinha arrecadado por participar da terceira fase. Nós estamos falando aí de 3.180.000. Para que vocês tenham uma ideia, é uma cota maior do que a Ponte teve durante toda a Série C o ano passado. Então é realmente muito importante, mas além da questão financeira, essa questão de reencontrar a vitória, né? Foi a primeira vitória da Ponte no ano de 2026, dura, como nós imaginávamos, um time bem postado, organizado, esse time do Guarani lá de Bagé, um time que segura o samba, um time que marca bem, mas com a bola joga, e a Ponte sentiu e se adaptou ao jogo. Sentiu as dificuldades que teria, não se expôs tanto. Fora a última bola do jogo aí, que brincadeira, o senhor Léo Gomes, né, estreando hoje, a Ponte com a bola dominada no meio-campo, 30 segundos para acabar o jogo, e ele, desatento, vai tentar virar o corpo sem ver que tinha 2 jogadores marcando, perdeu a bola. E a defesa saindo. E aí a Ponte sofreu aí um contra-ataque, 2 escanteios na sequência, felizmente o gol não saiu. Fora esse lance para mim de descontração, a Ponte foi um time muito concentrado e consciente, jogando para o gasto, dividindo, correndo, não estando bem preparada fisicamente ainda, mas indo à exaustão. Alguns jogadores tiveram que sair não por condição técnica, mas pela parte física, e ao final o pedido foi tirado. Ao final a Ponte ganha o jogo por 1-0, com a dificuldade que nós imaginávamos que ia acontecer, e claro que o grande destaque do jogo, não só pelo golaço que fez, uma pancada de fora da área no cantinho, a bola beija o pé da trave direita do goleirão Thiago Gonçalves, da equipe do Guarani de Bagé, e vai para a rede, não só pelo gol, mas pela dinâmica do jogo. Belíssima partida, mais uma vez, do Brian Borges. E os 2 últimos gols da Ponte, na derrota 2-1 para o São Paulo, na despedida do Paulista, e agora na vitória importantíssima contra o Guarani Gaúcho lá de Bagé, gol dele também. Então, já adianto aqui o grande destaque individual do time da Ponte, que praticou um futebol coletivo, não brilhante tecnicamente, mas competitivo, e a Macaca mereceu a vitória 1-0 no majestoso, Eduzão.